A poeira mal havia assentado sobre o túmulo dos meus pais quando o castelo de cartas que era a minha vida desmoronou. A ligação que selou meu destino não veio de um amigo condoído ou de um parente oferecendo apoio. Veio de um homem chamado Jonas, de um número desconhecido em uma terça-feira chuvosa, sua voz um zumbido impessoal e burocrático que falava de saldos devedores, execução de dívidas e responsabilidade solidária. Eu não entendi metade do que ele dizia, mas uma frase se cravou no meu cérebro como um estilhaço de gelo. Senhor Lucas Almeida, o seu irmão, Rodrigo Almeida, usou a sua assinatura como garantia para 3 empréstimos substanciais. Como ele não efetuou nenhum pagamento, o banco agora está executando a dívida contra o senhor. Desliguei o telefone, mas continuei segurando o aparelho contra a orelha, ouvindo o som oco da linha morta. O apartamento que eu dividia com minha noiva Sofia, de repente pareceu pequeno, as paredes se fechando sobre mim. A herança dos nossos pais, um montante de pouco mais de R$ 1.200.000 que deveria ter sido dividido igualmente entre mim e Rodrigo, havia desaparecido. E não apenas desaparecido. Havia se transformado em um monstro, uma dívida colossal que agora tinha o meu nome. Liguei para o Rodrigo. Ele atendeu no quarto toque, o som de música alta e risadas ao fundo. Fala, maninho, tudo em cima? Sua voz era um bálsamo de despreocupação, tão dissonante da tempestade que se formava na minha cabeça que por um momento pensei que tudo não passava de um pesadelo. Rodrigo, o banco me ligou, eu disse, minha própria voz soando estranha, distante. Eles disseram que você usou meu nome em empréstimos. Houve uma pausa. A música pareceu ficar um pouco mais baixa. Ah, isso, ele disse, com a mesma leveza que usaria para falar do tempo. Relaxa, Lucas, é só burocracia, coisa de negócio, sabe como é. Eu precisei de um capital de giro rápido para um investimento. É garantido. O retorno vai ser enorme. A gente cobre isso em 2 tempos. Que investimento, Rodrigo? A herança? Onde está a herança? Investiu, é. O dinheiro está trabalhando. Você não entende dessas coisas. Deixa comigo. Fica tranquilo. Ele desligou antes que eu pudesse dizer outra palavra. Fiquei ali, parado no meio da sala, o telefone ainda na mão. Fica tranquilo. As palavras ecoavam na minha mente. Rodrigo, meu irmão mais velho, o filho de ouro, o carismático, o que sempre soube encantar a todos, especialmente nossos pais. O mesmo Rodrigo que, agora eu percebia, havia pegado o trabalho de uma vida inteira dos nossos pais, a segurança que eles queriam nos deixar, e a transformado em pó, pior do que pó, em uma âncora que estava me arrastando para o fundo. Naquele momento, eu não sentia apenas a picada da traição. Eu sentia o peso esmagador de uma vida inteira de dinâmicas familiares tóxicas caindo sobre mim. Eu não era apenas a vítima de um golpe financeiro. Eu era a consequência inevitável de anos sendo o bom filho, o responsável, o que ficava nas sombras enquanto Rodrigo brilhava. Mas o que ele não sabia, o que ninguém sabia, era que nosso pai, em um ato final de presciência silenciosa, havia deixado uma carta para mim. Uma carta que mudaria absolutamente tudo. Desde que me entendo por gente, a dinâmica entre mim e Rodrigo era clara. Ele era o sol, e eu era a sombra que ele projetava. Rodrigo nasceu com um carisma que parecia quase sobrenatural. Tinha um sorriso fácil, uma risada contagiante e a habilidade de convencer qualquer um de qualquer coisa. Nossos pais, Carlos e Helena, o adoravam. Para eles, Rodrigo era a promessa de um futuro brilhante, o filho que levaria o nome da família Almeida a novos patamares. Eu, por outro lado, era quieto, observador. O filho que tirava notas boas, que nunca se metia em encrenca, que consertava a torneira que pingava e ajudava nossa mãe com as compras. Eu era confiável, previsível e, aos olhos de todos, um pouco sem graça. Enquanto Rodrigo colecionava experiências de vida, uma viagem de mochila pela Europa financiada por papai, uma startup de tecnologia que faliu em 6 meses deixando uma montanha de dívidas que papai cobriu, um curso de sommelier porque ele precisava encontrar sua paixão. Eu estava terminando minha faculdade de engenharia civil, trabalhando em meio período para pagar meus próprios livros e ajudando a cuidar da casa. Nossos pais não eram pessoas más. Eles me amavam, eu sei disso. Mas o amor deles por mim era um amor calmo, constante, como o de um porto seguro. O amor deles por Rodrigo
era uma chama, excitante e imprevisível, que consumia a maior parte do oxigênio da casa. Se eu precisasse de R$ 100, tinha que explicar em detalhes para que era. Se Rodrigo precisasse de 10.000, papai assinava o cheque e dizia: "Juízo, meu filho." Quando a saúde deles começou a declinar, fui eu quem ficou. Rodrigo morava no Rio de Janeiro na época, vivendo sua mais nova fase como produtor de eventos. Ele ligava nos fins de semana, falava por 10 minutos, prometia visitar em breve e depois desaparecia por mais um mês. Fui eu quem levou mamãe às sessões de quimioterapia. Fui eu quem aprendeu a monitorar o açúcar no sangue de papai. Fui eu quem segurou a mão deles nas noites longas e assustadoras, quando a dor era grande demais e o futuro incerto demais. Rodrigo apareceu para os funerais, é claro. Performou o papel do filho devastado com uma maestria digna de um Oscar. Abraçou os parentes, chorou nos momentos certos e fez um discurso comovente sobre como papai era seu herói. Depois, na reunião de família, ele colocou o braço em volta dos meus ombros e disse a todos: "O Lucas foi uma rocha. Eu não sei o que teríamos feito sem ele. Agora deixa que eu assumo. Vou cuidar de tudo, maninho. Você já fez o suficiente." E eu, exausto de luto e de anos de cuidados, acreditei. Confiei nele para lidar com o inventário, com os advogados, com a papelada. Foi o maior erro da minha vida. Entreguei a ele o controle do patrimônio. 1,2 milhão de reais em economias e o valor da venda do apartamento dos nossos pais. Ele me prometeu que dividiríamos tudo assim que a burocracia terminasse. Me mandava atualizações vagas. "O advogado está vendo. Falta um documento do cartório." Enquanto isso, ele vivia como um rei. Vi pelas redes sociais, viagens para Dubai, carros de luxo alugados, festas em iates. Quando eu o questionava, ele ria. "Networking, Lucas. Tenho que circular nesses meios para fazer o dinheiro da herança render. Você não entende de negócios." A verdade era muito mais simples. Não havia negócios. Não havia investimentos. Havia apenas Rodrigo, um poço sem fundo de irresponsabilidade, queimando o dinheiro que nossos pais trabalharam a vida inteira para juntar. E a dívida? Os empréstimos? Descobri depois que ele os fez para cobrir perdas em jogos de pôquer de apostas altas. Ele não só gastou a herança, como também hipotecou o meu futuro para pagar por seus vícios, usando meu nome limpo e minha reputação de bom filho como seu último cheque em branco. Eu era o porto seguro dele, afinal. O irmão que sempre o salvaria. Só que desta vez, o navio dele não apenas afundaria, mas eu faria questão de que ele fosse o único a bordo. A revelação que mudaria o curso da minha vida não veio com um trovão, mas com o cheiro de mofo e naftalina. Uma semana após a desastrosa ligação do banco, eu estava no antigo escritório do meu pai. Rodrigo havia me dado a chave, dizendo para eu pegar qualquer recordação que quisesse, antes que ele vendesse os móveis. O gesto, que deveria parecer generoso, agora soava como um insulto. O escritório estava exatamente como papai havia deixado. Livros de engenharia enfileirados, uma coleção de canetas tinteiro, um porta-retratos com uma foto minha e de Rodrigo quando éramos crianças, sorrindo em um balanço de parque. A dor da perda me atingiu novamente, mas desta vez misturada com uma raiva fria e cortante. Eu estava procurando por qualquer documento, qualquer apólice de seguro, qualquer coisa que pudesse me ajudar a desembaraçar a teia de dívidas que Rodrigo havia tecido ao meu redor. Foi quando eu vi. Escondido atrás de uma fileira de enciclopédias antigas, havia um pequeno cofre de metal que eu nunca tinha notado antes. Era simples, cinza, do tipo que se compra em papelarias. Testei a maçaneta. Trancado. Meu coração começou a bater um pouco mais rápido. Rodrigo certamente não sabia daquilo, ou já o teria arrombado. Passei a hora seguinte tentando abri-lo. Tentei datas de aniversário, anos de casamento, nada. Finalmente, em um ato de desespero, tentei a sequência de números da placa do primeiro carro do meu pai, um Opala 1978 que ele amava. Clique. A porta se abriu. Dentro não havia joias ou maços de dinheiro. Havia apenas um único envelope pardo, grosso, com o meu nome. Para meu filho, Lucas. Escrito com a caligrafia precisa e angular do meu pai. Meus dedos tremeram quando o peguei. Abri o selo com cuidado.
Dentro havia 2 itens. O primeiro era uma carta. Meu querido Lucas, começava. Se você está lendo isto, é porque as coisas provavelmente não saíram como eu esperava. Talvez eu já não esteja mais aqui, e talvez você esteja enfrentando dificuldades. Eu sempre admirei sua força, seu senso de responsabilidade e sua bondade, meu filho. Você tem um coração que seu irmão, infelizmente, nunca compreendeu. Eu amo Rodrigo, mas não sou cego para suas falhas. Ele vive para o momento sem pensar nas consequências. É o jeito dele, e eu cometi o erro de protegê-lo disso por tempo demais. Por isso tomei uma providência, uma precaução. Eu não podia deixar seu futuro nas mãos da sorte ou do bom senso do seu irmão. Sua mãe e eu queríamos garantir que você, que tanto sacrificou por nós, estivesse seguro. O segundo item neste envelope é para você, e somente para você. Use-o com sabedoria. Construa sua vida, seja feliz. Você merece mais do que ninguém. E, por favor, não permita que a irresponsabilidade de outros defina o seu valor. Você é o melhor de mim e de sua mãe. Com todo o meu amor, pai. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu lia e relia a carta. Era a validação que eu nunca soube que precisava. Meu pai me via. Ele sempre me viu. Peguei o segundo item do envelope. Era uma apólice de seguro de vida. Uma apólice multimilionária, no valor de 5 milhões de reais. E no campo beneficiário, claro como o dia, estava meu nome, e apenas o meu. Lucas Almeida, beneficiário exclusivo. O choque foi tão intenso que tive que me sentar no chão. 5 milhões de reais. O segredo que meu pai guardou, a rede de segurança que ele teceu para mim em silêncio. A raiva que eu sentia por Rodrigo não desapareceu. Pelo contrário, ela se transformou. Deixou de ser uma dor quente e impotente e tornou-se algo frio, afiado e focado. Eu não iria contar a ele. Não ainda. Eu não iria simplesmente pagar as dívidas e seguir em frente. Isso seria fácil demais para ele. Seria mais um resgate. Não. Rodrigo havia me jogado em um buraco, pensando que eu me afogaria. Ele não sabia que meu pai havia me deixado uma escada de ouro, e eu usaria cada degrau não apenas para sair do buraco, mas para chegar a um lugar tão alto que ele nunca mais pudesse me alcançar. A primeira fase do meu plano era simples: silêncio e observação. A raiva inicial deu lugar a uma calma calculista. Guardei a apólice e a carta de volta no cofre, escondi-o em um lugar seguro e agi como a vítima que Rodrigo esperava que eu fosse. Por semanas, deixei que ele acreditasse que estava no controle total da situação. Quando ele ligava, eu atendia com uma voz cansada e derrotada. "E aí, maninho, conseguiu resolver aquele negócio com o banco?" Ele perguntava, seu tom falsamente preocupado. "Ainda não, Rodrigo. Eles estão me pressionando. Estão ameaçando pegar meu carro, meu apartamento." Eu respondia, interpretando meu papel. "Calma, calma. Eu te disse, estou resolvendo. Esses investimentos levam tempo para maturar. Tenha um pouco de fé", ele dizia. E eu quase podia ouvir o sorriso presunçoso do outro lado da linha. Enquanto isso, eu contatava o Dr. Monteiro, o advogado de confiança do meu pai, cujo nome constava na apólice. Ele confirmou tudo. O seguro era legítimo, ativado após a certidão de óbito do meu pai. E eu era, de fato, o único beneficiário. "Seu pai era um homem muito inteligente, Lucas", disse Dr. Monteiro. "Ele me fez prometer que este documento só chegaria a você. Ele sabia." O passo seguinte foi deixar Rodrigo se enforcar com a própria corda. Sem o fluxo de dinheiro da herança, que ele já havia torrado, sua vida de luxo começou a ruir. As postagens nas redes sociais diminuíram. As viagens exóticas cessaram. E como um relógio, a ligação que eu esperava chegou. "Lucas, preciso de um favor", ele começou. A voz um pouco menos arrogante desta vez. "As coisas estão um pouco apertadas. Um dos meus negócios precisa de uma pequena injeção de capital para não afundar. Pensei em vender os móveis antigos do papai, talvez a coleção de relógios dele." "Não, Rodrigo, isso não", eu disse, fingindo um pânico sentimental. "São as únicas coisas que nos restam deles." Eu sei, mas é uma emergência", ele insistiu. Era a minha deixa. "Olha", eu disse, suspirando pesadamente. Talvez a gente possa vender a casa de praia. A gente divide o valor."
Isso resolveria seus problemas e me ajudaria a pagar a dívida que você me colocou. A casa de praia era a joia da coroa. Um pequeno imóvel em Búzios que estava no nome dos nossos pais, livre e desembaraçada. Era a única coisa de valor que restava. Silêncio do outro lado. Eu sabia que a isca havia sido mordida. É uma boa ideia, maninho. Uma ótima ideia, ele disse, a excitação de volta em sua voz. Você é um gênio. Deixa que eu cuido de tudo. Conheço um corretor que consegue vender rápido. Vou preparar a papelada. Enquanto ele se movia para vender o último patrimônio da nossa família, eu me movia nas sombras. Com a ajuda do Dr. Monteiro, iniciei o processo de reivindicação do seguro de vida. O dinheiro foi transferido para uma nova conta, em um banco diferente, sob a mais estrita confidencialidade. Eu era, no papel, um milionário, mas continuei morando no meu modesto apartamento, dirigindo meu carro antigo e agindo como um homem à beira da ruína financeira. Rodrigo, por sua vez, estava eufórico. Ele me ligava todos os dias com atualizações. O corretor conseguiu um comprador. A oferta é ótima. Ele me pressionava a assinar os documentos de venda, a acelerar o processo. Ele já estava gastando o dinheiro que nem tinha, prometendo aos credores que o pagamento estava a caminho. Eu adiava, criava pequenas dificuldades, pedia para revisar cláusulas, tudo para ganhar tempo. Eu precisava que ele estivesse completamente comprometido, que sua salvação dependesse inteiramente daquela venda. O clímax precisava ser perfeito. A gota d'água, o momento da confrontação, foi agendada por ele mesmo. Rodrigo marcou uma reunião no escritório do seu corretor para a assinatura final dos papéis da venda da casa de praia. Vamos lá, Lucas. É o último passo. Depois disso, a gente resolve tudo e você pode ficar tranquilo, ele me disse ao telefone. O que ele não sabia era que eu já estava tranquilo, e ele estava prestes a perder a tranquilidade para sempre. Cheguei ao elegante escritório no bairro de luxo pontualmente. Rodrigo já estava lá, batendo os dedos impacientemente na mesa de mogno, ao lado de seu corretor, um homem com um sorriso oleoso e um terno caro demais. Finalmente! Pensei que você não vinha mais, disse Rodrigo aliviado. Vamos acabar logo com isso. Sentei-me, mas não peguei a caneta que eles me ofereceram. Em vez disso, coloquei minha própria pasta sobre a mesa. Antes de assinarmos, comecei, minha voz calma e firme. Eu gostaria de revisar algumas coisas. Rodrigo revirou os olhos. Lucas, de novo não. Já lemos isso 1000 vezes. Não isso, eu disse abrindo minha pasta. Tirei o primeiro documento, uma cópia dos extratos bancários da conta da herança, mostrando saques maciços até o saldo chegar a zero. Isso é o 1,2 milhão de reais dos nossos pais que você gastou em menos de 1 ano. O sorriso do corretor vacilou. Rodrigo ficou pálido. Isso não é da sua conta. Passou a ser da minha conta, continuei, tirando o segundo maço de papéis. Quando você usou minha assinatura falsificada para contrair 300 mil reais em empréstimos. Aqui estão as cópias dos contratos. O banco já iniciou uma investigação de fraude, a propósito. Rodrigo se levantou de um salto. Você não pode fazer isso. Eu sou seu irmão. E você é o meu, respondi, minha voz subindo pela primeira vez. O irmão que me deixou endividado enquanto viajava pelo mundo. O irmão que estava prestes a vender o último refúgio da nossa família para cobrir suas apostas. Ele ficou sem palavras, olhando de mim para o corretor, que agora parecia querer estar em qualquer outro lugar do planeta. Acontece, Rodrigo, eu disse, recostando-me na cadeira, que a casa de praia não será vendida, pelo menos não por você. O que você quer dizer? Nós precisamos do dinheiro. Ele gaguejou. Você precisa do dinheiro. Eu não. Eu disse lentamente, saboreando cada palavra. Foi então que tirei o último documento da minha pasta. A cópia da apólice do seguro de vida. Deslizei-a pela mesa em sua direção. Ele a pegou, seus olhos percorrendo as palavras. Vi o momento exato em que ele entendeu. Seus olhos se arregalaram, a cor sumindo completamente de seu rosto. Ele olhou para o valor, 5 milhões de reais, e depois para o nome do beneficiário. Não, não pode ser, ele sussurrou. Papai não faria isso. Papai fez exatamente isso, eu disse levantando-me. Porque ele te conhecia. Ele sabia que você não era confiável. Ele sabia que você me deixaria na mão. Esta apólice não era um prêmio, Rodrigo. Era uma medida de emergência. A sua emergência.
Fiz uma pausa, deixando o peso da verdade assentar na sala silenciosa. Então, aqui está o que vai acontecer. Eu vou pagar cada centavo da dívida fraudulenta que você colocou no meu nome. Eu vou usar uma parte deste dinheiro para comprar a sua metade da casa de praia, pelo valor de mercado justo, para que ela permaneça na família. E você, eu disse, olhando diretamente nos olhos dele, nunca mais vai receber um único centavo de mim ou do legado dos nossos pais. O seu resgate acabou. A partir de hoje, você está por conta própria. Virei-me e caminhei em direção à porta, deixando-o ali, parado, com um pedaço de papel de 5 milhões de dólares nas mãos que nunca seria seu. O rosto uma máscara de choque e devastação. Antes de sair, olhei para trás e disse a última coisa. Ah, e Rodrigo, fica tranquilo. Os meses que se seguiram àquela confrontação foram como acordar de um longo e febril sonho. A liberdade não foi uma explosão de alegria, mas uma calmaria profunda e constante. Cumpri cada palavra que disse. O Dr. Monteiro cuidou de toda a parte legal. A dívida em meu nome foi quitada. A investigação de fraude do banco foi discretamente encerrada com a devolução dos fundos, e eu me tornei o único proprietário da casa de praia em Búzios. Rodrigo desapareceu. As ligações pararam. As mensagens cessaram. Suas redes sociais ficaram em silêncio. Soube por um primo distante que ele havia se mudado para o interior, para uma cidade pequena, e estava trabalhando em um emprego de verdade pela primeira vez na vida, como gerente de uma loja de conveniência. A queda foi tão dura quanto merecida. Não senti prazer em sua desgraça, apenas um sentimento de equilíbrio restaurado no universo. Com a minha vida financeira segura e meu futuro desimpedido, eu finalmente tive espaço para respirar, para ser eu mesmo. Pedi demissão do meu emprego de engenheiro, que sempre pareceu mais uma obrigação do que uma paixão. Usei parte do dinheiro para realizar um sonho antigo do meu pai. Criei a Fundação de Bolsas de Estudo Helena e Carlos Almeida, para ajudar jovens de baixa renda a cursar engenharia e artes, as paixões dos meus pais. A casa de praia, em vez de ser um ativo para ser liquidado, tornou-se meu santuário. Passei meses lá, consertando o telhado, pintando as paredes, cuidando do jardim que minha mãe tanto amava. Cada prego que eu martelava, cada planta que eu regava, parecia um ato de recuperação, não apenas de uma propriedade, mas de mim mesmo. Sofia, minha noiva, que esteve ao meu lado durante todo o pesadelo, apoiando-me mesmo quando eu não conseguia lhe contar toda a verdade, foi a primeira pessoa que levei para a casa renovada. Parados na varanda, olhando o mar, ela apertou minha mão. Seu pai ficaria muito orgulhoso de você, Lucas. Eu sei, respondi sentindo um nó na garganta. Acho que no final ele só queria que eu ficasse bem. Eu não me tornei um playboy ou um excêntrico. Continuei a viver de forma simples, mas com uma diferença fundamental. Eu vivia nos meus próprios termos. A maior parte do dinheiro do seguro permaneceu investida, crescendo silenciosamente, uma prova do amor e da sabedoria do meu pai. Um dia, quase um ano depois de tudo, recebi uma carta com um remetente desconhecido. Era de Rodrigo. Não era um pedido de dinheiro, nem uma acusação. Eram apenas algumas linhas, escritas em um papel simples. Lucas, eu sei que não mereço, mas eu precisava dizer. Sinto muito. Por tudo. Você estava certo. Papai estava certo. Espero que você esteja feliz. Rodrigo. Li a carta, dobrei-a e aguardei. Não respondi. Não havia necessidade. O perdão era um processo interno, e o meu já estava a caminho. Ele havia encontrado seu fundo do poço, e eu havia encontrado minha paz. A justiça, às vezes, não é sobre vingança, mas sobre a inevitabilidade das consequências. E a verdadeira riqueza, como meu pai silenciosamente me ensinou, não está no dinheiro que você tem, mas na liberdade de ser quem você realmente é. O que você faria no meu lugar? Teria dado uma segunda chance ao seu irmão ou a lição que apliquei foi merecida? Acredita que a justiça poética é a melhor forma de resolução para traições familiares? Quero muito saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários uma nota de 1 a 10 para esta história, para mostrar o quanto você gostou. Assim, eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E claro, se você se conectou com essa jornada de superação, não se esqueça de clicar em curtir e se inscrever no canal.
Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui. Fique de olho no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Tenho certeza que você vai gostar. Até breve. M.